Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor Maciel, sou procurador aqui do município de Porto Alegre e aqui dentro do nosso ciclo, dentro do nosso projeto de discutir as boas práticas da administração pública, eu queria falar um pouco sobre a utilização da mediação como uma forma alternativa que o município de Porto Alegre utilizou para superar as mazelas aí causadas pela pandemia do coronavírus. A gente viveu uma situação aí no início de março de 2020, né, que todo mundo já conhece, público e notório, que por conta do coronavírus, várias atividades acabaram tendo aí a sua atividade parada, né, ou suspensa, até mesmo por conta dos decretos municipais que, por conta do combate ao coronavírus, encerraram aí ou fecharam, suspenderam as atividades. E um ponto importante nessa discussão foram os pareceres exarados pela Procuradoria-Geral do município, que determinaram a suspensão e a revisão de todos os contratos cujo objeto não estava sendo entregue. Então a gente teve uma revisão nos contratos de locação de veículo, a gente teve revisão nos contratos de terceirização de mão de obra, dentre outros. O problema surgiu nas parcerias vinculadas aí tanto à Secretaria de Educação, como também nas parcerias vinculadas à assistência social. Basicamente, a gente teve a suspensão da prestação do serviço dessas entidades parceiras, mas a gente não pôde fazer a suspensão dos repasses financeiros, até porque a legislação veda que eu utilize nas parcerias, né, dispositivos da Lei 8666, ou não se aplicam às parcerias aí as disposições da Lei 8666. Então, a gente ficou numa situação um pouco complicada. De um lado, o município não iria fazer 100% dos repasses para essas entidades porque o serviço não estava sendo prestado. Por outro lado, a efetiva suspensão dos repasses poderia quebrar essas entidades, prejudicar sobremaneira a atuação dessas entidades, que posteriormente, quando do retorno das atividades no pós-pandemia, estariam aí muito prejudicadas, porque sem recursos elas provavelmente iriam fechar, iriam quebrar, prejudicando a própria educação no município de Porto Alegre no pós-pandemia, né? A própria assistência social no município de Porto Alegre no pós-pandemia. A verdade é que a prestação dos serviços de forma remota, de forma online, não estava prevista, não era possível até por condições técnicas, né, e condições financeiras dessas entidades. Então, o que foi que o município fez? Em várias tratativas, em várias discussões extrajudiciais, no âmbito de um projeto bem interessante lançado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nós realizamos uma série e várias horas, acredito que 30, 40 horas de audiências de mediação envolvendo representantes das entidades, representantes do município, representantes do Ministério Público também, diversos representantes do Ministério Público, onde a gente discutiu exatamente formas alternativas de resolver esse problema. As entidades não poderiam ficar desassistidas, até pelo serviço essencial que elas prestam, e de outro lado, o município não poderia arcar com 100% dos custos dessas entidades, porque o serviço não estava sendo prestado. E, de forma extrajudicial, e aqui vai o meu reforço, acredito que foi muito importante essa atuação do município, de forma extrajudicial, com a participação de vários representantes das entidades, representantes dos trabalhadores das entidades, representantes do Ministério Público, nós conseguimos chegar a um acordo que o município arcaria com as despesas básicas dessas entidades, com os custos fixos mínimos dessas entidades, como ali conta de energia, conta de água, conta de aluguel, e de outro lado, os trabalhadores dessas entidades, ou melhor, as entidades iriam aderir à suspensão do contrato de trabalho proposta pelo governo federal. Dessa forma, o maior custo das entidades, que é o custo com a folha salarial, não precisaria ser absorvido aí, de certa forma, pelo município. Então as entidades foram lá, os seus trabalhadores aderiram à suspensão do contrato de trabalho, né, proposta pelo governo federal, e o município pagou, continuou pagando todo mês os custos básicos mínimos dessas entidades. Claro, uma situação ou outra a gente precisou resolver no caso concreto, analisando a situação concreta, mas, regra geral, isso gerou uma economia absurda para os cofres públicos municipais. E é essa a proposta que a gente coloca aqui para debate, para discussão, porque realmente foi uma
proposta e uma tentativa e uma solução bastante exitosa no âmbito do combate ao coronavírus. Obrigado.